O relato bíblico da jornada de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús após sua ressurreição é uma história rica em significado e profundidade. Encontramos esse relato no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 ao 35. Esse trecho não apenas descreve um evento histórico, mas também oferece conselhos poderosos sobre a fé, a revelação e a presença contínua de Jesus na vida daqueles que o seguem. A narrativa começa com 2 discípulos de Jesus caminhando tristemente em direção a Emaús, uma vila a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Sua tristeza e desânimo são compreensíveis, pois eles testemunharam a crucificação do seu mestre e, embora tenham ouvido relatos da sua ressurreição, ainda não compreendem plenamente o que isso significa e estão cegos pelo medo e dúvida. Eles depositaram a esperança no mestre, mas parece que o mestre se foi definitivamente e com ele a esperança de restauração do povo de Israel. É nesse contexto de desânimo que Jesus se une a eles, mas eles não o reconhecem, como muitos de nós não reconhecemos a sua companhia em momentos de tristeza. Lucas nos diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Essa cegueira espiritual inicial simboliza a dificuldade que enfrentamos ao perceber a presença de Jesus em nossas próprias vidas, principalmente em situações que indicam o fim da esperança. Às vezes estamos tão imersos em nossas preocupações que não conseguimos enxergar a presença amorosa e redentora de Cristo ao nosso lado. Ao se juntar aos discípulos, Jesus começa a conversar com eles e a questionar sobre o que os aflige. Eles expressam a sua decepção e confusão em relação à morte de Jesus, bem como a sua perplexidade diante dos relatos de sua ressurreição. Em resposta, Jesus, com paciência e sabedoria, começa a explicar as Escrituras e a revelar como todas as profecias apontavam para os acontecimentos, em especial para esses acontecimentos que causavam a tristeza deles. Naquele momento, Jesus explicou que a morte e a ressurreição de Cristo eram fundamentais para o cumprimento das profecias. A tristeza se torna esperança, e é nesse momento que a história atinge seu ápice emocional e espiritual. Chegando a Emaús, os discípulos convidam Jesus para ficar com eles. Jesus fala como que precisasse se ausentar para longe, como quem ia para um lugar distante. Mas os discípulos, inebriados pelas palavras, o constrangem a ficar. Durante a refeição, Jesus toma o pão, abençoa-o, parte-o e dá aos discípulos. Nesse gesto simples, os olhos dos discípulos são abertos e eles finalmente reconhecem Jesus. No entanto, assim que o reconhecem, ele desaparece da vista deles. O temor e a alegria invadem o coração dos discípulos. E como nós, eles se perguntam: como não pude perceber isso antes? Este momento de reconhecimento e desaparecimento de Jesus é profundamente simbólico. Representa a maneira como Jesus está presente em nossas vidas, de maneiras muitas vezes sutis e inesperadas. Às vezes só podemos reconhecê-lo olhando para trás e vendo como ele estava conosco em nossas horas mais sombrias e desafiadoras, como o antigo poema Pegadas na Areia. Após essa experiência transformadora, os discípulos sentem seus corações queimarem. Eles percebem como a presença de Jesus durante sua caminhada os havia alimentado espiritualmente e iluminado suas mentes para entenderem as Escrituras de uma maneira profunda. Com um renovado fervor e alegria, eles retornam imediatamente a Jerusalém para compartilhar as boas novas da ressurreição com outros discípulos, que, igual a eles, ainda sofriam a dor do luto da perda do Mestre. O relato do caminho de Emaús é uma poderosa lembrança da presença viva e transformadora de Jesus em nossas vidas. Nos lembra que Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo quando não o reconhecemos. Ele caminha conosco em nossos momentos de tristeza, dúvida e desespero, iluminando nosso caminho com a sua presença amorosa e sua palavra transformadora. A história de Emaús nos desafia a estarmos abertos à revelação contínua de Jesus em nossas próprias vidas. Assim como os discípulos tiveram os olhos abertos quando partiram o pão com Jesus, também nós podemos experimentar sua presença viva e transformadora quando nos aproximamos dele em comunhão e adoração. O caminho de Emaús é uma jornada de fé, revelação e comunhão. Nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios das nossas vidas, podemos confiar na presença fiel e amorosa de Jesus ao nosso lado, e nos desafia a abrir os nossos corações e mentes para reconhecê-lo em nossas vidas diárias.
para que possamos experimentar a plenitude da vida que Ele veio nos oferecer, através da sua morte e ressurreição. Fique em paz e até a próxima.